A graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para compartilhar com você que está aí na sua casa. Queremos trazer uma palavra ao seu coração. E eu creio que esta palavra vai mudar a sua vida, no nome de Jesus. Estou com a minha esposa e muito feliz para esse momento a gente compartilhar algo com vocês. Olá, graça e paz. Com muita alegria, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho, o que Ele nos ensina, o que Ele nos inspira, e que nós possamos, nesses minutos reservados aqui, trazer informações de Deus para vocês. Com alegria. Estou com a companhia certa, a pastora Divina, para estar nos auxiliando aqui. Eu quero ler um texto para a gente começar a dar uma margem a essa troca de informação, a essa conversa, e eu creio que isso vai ser de grande valia para o seu coração. Romanos capítulo 13, no verso 1 e verso 2, esse texto, ele é um texto que nos ensina muito sobre a questão da autoridade. Não estou querendo aqui, apenas como pastor, puxar essa questão de autoridade, não, mas porque você também é autoridade, E a Bíblia diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Então, quem instituiu a autoridade e o princípio mesmo foi o próprio Deus. Agora, olhe o que o versículo 2 nos ensina. De modo que aquele que se opõe a autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Amém? Então, por que eu estou dizendo que você é autoridade? Olha, se você é pai, você é autoridade. Se você tem um trabalho e você presta o serviço na empresa, com certeza você exerce alguma função que você é autoridade naquela área. Então, essa questão de autoridade é para você que é autoridade, para você que deve submeter a autoridades superiores. Eu tenho, grande alegria no meu coração com a minha liderança, de honrar a minha liderança, na pessoa do pastor Eduardo, da pastora Moema. Eles são meus líderes. Eu vou até onde eles me orientam, porque eles sabem me orientar como autoridade. Eu respeito. Por que eu respeito isso? Eu respeito porque eu sei que quando eles falam algo para mim, eles estão falando algo da parte de Deus. E eles são, para mim, como pais espirituais. Não tem nenhum pai que quer ver o seu filho perdido. Pelo contrário, o pai, ele quer ver o seu filho vencendo, ele quer ver seu filho rompendo. Então, eu trago dentro desse princípio e da palavra essa questão de honra, a honra precede a honra, Agora, a desonra vai ter também a desonra. Então, eu tenho muita tranquilidade para falar desse assunto. Sim, falando em autoridade, meu bem aqui passando, e me veio aqui a minha memória, os fatos que foram gerados em meu coração na minha infância. Porque quando você está sendo gerada ali, os pais, eles nos ensinam, nos direcionam, muitas coisas. E um fato curioso que aconteceu comigo
foi um conselho do meu avô. Ele sempre falava assim: minha filha, muito sabe, eu perdi meus pais muito cedo, minha mãe e meu pai, eu fui criado pelos meus tios. E meu avô, ele dava conselhos. E um dos conselhos que ele falava era sempre assim: minha filha, honra sempre as autoridades que estiver no seu caminho. Mesmo que você não a conheça, os mais velhos, você precisa até de pedir a bênção a eles. Então, ali, naquela criação, eu fui ensinada, desde criança, a honrar as autoridades. Independente delas, eclesiástica ou terrena, nós precisamos de honrar. Então, eu cresci com esse princípio de como nós precisamos honrar as autoridades. Deixa eu entrar aqui um pouquinho. Parece que esse negócio está ficando bem bacana mesmo, né? Não porque eu quero cortar. Falando sobre essa questão de autoridade, vem muito à memória os pais, né? Como os pais educam os seus filhos. Eu não era aquele filho custoso, eu creio assim, que eu era aquele abençoado dentro de casa. E até meus irmãos falavam assim: porque a minha mãe torcia um pouco para o meu lado, mas não era. Era aquela questão que desde criança eu tive esse princípio de honrar pai e mãe, mesmo eu lá na vida velha, que não conhecia Cristo, mas eu sabia que tinha que honrar o pai e mãe. E o interessante que o ensino de hoje é bem diferente. Os pais, quando se conversavam, não podiam nem passar no meio. Pelo contrário, você não podia entrar naquela conversa. Era uma piscadinha só, nós já entendíamos que ali não poderia. Então, e eu cresci nesse princípio, igual eu estava falando, de como honrar. E, queridos, com esse princípio que eu me cresci, eu não tive dificuldade, quando eu me converti, de honrar as autoridades eclesiásticas, quando eu comecei a entender por eles, né? E interessante também que quando você honra uma autoridade, aquela honra que você passa para o próximo, ela volta para você. Então, hoje a gente tem visto assim que alguns, não todos, quero que vocês me entendam, tem essa dificuldade de honrar as autoridades, porque lá na infância, lá quando estava crescendo, às vezes não teve esse ensino, né? Mas aqui em 2 Timóteo, tem uma passagem aqui que eu acho ela muito interessante, e até dentro desse princípio da autoridades, né? 2 Timóteo 2, vou achar aqui rapidinho e passar para você, tanto que é interessante. Enquanto ela acha aqui, esse texto que ela vai compartilhar aqui com nós, e eu vou entrar um pouquinho nessa questão de autoridade. Quando nós falamos de autoridade, nós estamos falando de autoridade constituída por Deus, não só numa questão eclesiástica, mas vamos voltar para cá. Você é autoridade sobre alguém? Deixa ela ler esse texto, e aí a gente volta a estar com vocês. Sim, aqui em 2 Timóteo 2, versículo 15, diz assim: procura-se apresentar-se a Deus como obreiros aprovados. E não... Então, deixa eu voltar aqui novamente. Procura-se apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tenha que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, a palavra da verdade, né, na verdade. Então, eu vejo aqui que aqui também nós precisamos de aprender e como estar diante dessa aprovação de Deus. E uma das coisas que nós precisamos de entender, esse princípio, é da honra, né? Procura-se apresentar-te a Deus como obreiros aprovados. Queridos, e apresentar-se a Deus como obreiros aprovados, o princípio da honra, ela jamais pode fugir do nosso princípio. Porque Deus, Ele opera de acordo com aquilo que nós o entregamos a Ele. Se eu me entrego
o meu coração como obreiros aprovados, eu não vou ter dificuldades. Né? Então, aqui é um princípio que eu gosto muito dessa passagem, porque de vez em quando eu me recorro a ela. Por quê? Porque aqui nós nos encontramos um dos princípios da honra. Aleluia. Voltando aqui à questão da autoridade, de procurar se apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, uma das coisas que a gente precisa observar também é: quem está te seguindo? Ok? Pensa sobre isso um pouco. Quem te segue? Você é autoridade sobre a pessoa que te segue. Agora, você quer medir a temperatura, a sua temperatura, o seu nível? Você tem que colocar o termômetro na sua boca. E você vai distinguir qual a verdade que você tem compartilhado desta questão, para ver quem te segue, quem está aqui dentro do legado, no seu ministério, na sua vida. Nessa questão de autoridade, muitos, por exemplo, acham que a autoridade é eu pegar o microfone, pregar, e terminou aqui, eu estou indo embora e pronto. Não, estou falando de autoridade, de você cuidar. Quando nós cuidamos, aí você tem autoridade sobre a pessoa. Amém? Então, esse tema, ele é um tema, assim, gostoso, né, de se explanar sobre ele, sobre a autoridade, porque ele já vem Deus lá de berço, né, igual eu falei. E, queridos, queira crescer diante do Senhor, esse é um caminho, esse é um princípio. Sabe, mesmo que a autoridade esteja errado, você honrando a autoridade, Deus honrará você. Amém? Tá, nós estamos quase encerrando para você ouvir todo esse vídeo, mas eu ainda quero reforçar com você. O mandamento de Deus diz que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Promessa o quê? De longos dias de vida. E quando você faz isso com a sua liderança, no caso ministerial, é prolongar os seus dias, seu ministério, sua casa, é você ser abençoado, mesmo que a sua liderança não a reconheça, mas Deus está reconhecendo no tempo certo, na hora certa. O que é reconhecer? Muitas vezes até a sua liderança tem reconhecido, não tem compartilhado com você, mas tem compartilhado com outros, né? E o maior título que nós podemos ter é de homem de Deus, de mulher de Deus, não é de pastor, não é de pregador. Hoje eu estava conversando com o pastor Eduardo, até conversando com ele. Tem muita gente que tem uma eloquência para falar. Só falar não quer dizer que adquiriu autoridade. Essa autoridade que nós estamos falando, ela é conquistada, ela é delegada por Deus, ela é entregue a você, resgatando os princípios da honra. Eu acho que seria mais interessante. E nós vamos falar ainda sobre isso em uma outra oportunidade, sobre essa questão do resgate do princípio da honra. O filho pródigo queria ir para a sua casa. Olha só o que acontece nesse texto. Ele queria voltar para a casa do seu pai como escravo. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu que morro de fome? A casa do pai é lugar seguro. A casa do Senhor é lugar seguro. Então ali o filho pródigo, ele queria apenas voltar para a casa do pai, porque lá tinha comida. Mas quando o pai o viu, ele falou: não, esse é meu filho. Aí ele começa a honrar o filho. Ele começa a colocar a sandália nos pés, coloca anel, veste uma roupa nova, mata um novilho. Isso é honra. Isso é honra de pai para com o filho. Isso é honra de Cristo para cada um de nós. E Cristo pode fazer isso. Talvez a pessoa, quando aquele filho pródigo saiu, ele não sabia que o pai o amava tanto, mas quando ele volta, ele reconhece esse amor.
Então, te convido também, talvez você tenha se desgarrado aí do Senhor, e aí o Senhor te chama também para voltar. Ele tem o maior interesse é de Cristo, de ver você frutificando, crescendo, e honrando o Senhor. E pode ter certeza que o Senhor nunca vai deixar de honrar você. Amém? Espero que nesses poucos minutos, né, nós possamos passar para você aquilo que está no nosso coração. Amém? Então, o princípio da honra, da autoridade, ele é um dos princípios do nosso crescimento em todas as áreas. Que a paz do Senhor Jesus possa estar sobre sua casa, sobre sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Deixa eu fazer um pedido especial aqui para você. Olha, ao ver esse vídeo, compartilhe com alguém da sua família. Ele pode ser também alcançado. Ele pode ter um despertar, e Deus possa despertar no coração dele, seja um parente, um amigo, um vizinho, aos seus contatos. Divulgue também as nossas redes sociais, para que a palavra do Senhor seja disseminada. Deus abençoe a sua vida. Agradeço muito o seu tempo de estar aí, como disse os apresentadores, não é o nosso caso, mas assim, a sua audiência nesse tempo. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.